Já pensou no que há em comum entre uma ponte, uma autoestrada e um simples armazém de café? Não saia do seu lugar, pois nos próximos minutos vamos descobrir um mundo novo de materiais fibrosos que está a revolucionar a construção civil. Fátima e Artur são um casal que não perde uma oportunidade para passear. Ele adora ir à bola. Não há fim de semana em que não vá a um grande derby. Já Fátima prefere os jardins e os espaços públicos e não se cansa de tirar fotografias, seja a árvore mais verde, a um inseto ou às penas do mais belo pavão do parque. Em comum, eles adoram os edifícios e as obras de engenharia das grandes cidades. Um passeio de domingo que se preze não começa sem uma visita ao Estádio do Dragão. Aqui, o nosso olhar é desviado para a Alameda, que lhe dá acesso. Rasgada e construída nos anos que anteciparam o Euro 2004, é uma infraestrutura que veio requalificar esta zona das Antas. Ora, nos últimos 8 anos, por aqui já terão passado milhares de automóveis e autocarros em ambos os sentidos da via. Mas, se olharmos com atenção para a faixa de rodagem, vemos uma estrada praticamente nova. A razão para esta conservação deve-se ao desempenho de centenas de metros de geotêxtil. Hoje em dia usa-se muito mais geotêxtil na construção civil do que era usado há 20, 30 anos, devido às características e às melhorias que se pretendem que o geotêxtil tenha. Tendo como função principal a proteção, a separação, a drenagem das águas, tudo relacionado com a durabilidade da própria construção, seja estradas, seja parques industriais, seja prédios. Sem o geotêxtil, o peso dos veículos em circulação, conjugado com a escorrência de águas pluviais e subterrâneas, contribuem em conjunto para a erosão da estrada. As várias camadas de gravilha e de inertes acabam por se misturar, o que acelera a deformação do solo e leva ao aparecimento dos inevitáveis buracos no asfalto. Com o geotêxtil, as várias camadas estão separadas e a pressão é uniformemente distribuída pela estrutura. As águas são drenadas pelo geotêxtil, o que garante estabilidade dimensional nas várias camadas de solo. O princípio parece estar percebido. Agora, falta saber como se chega até aqui. Dependendo do nível de desempenho que se impõe ao geotêxtil, utiliza-se uma de 2 fibras distintas. A opção para as zonas onde vão ser mais propícias a desgaste pela movimentação dos carros, ou das chuvas, ou dos próprios solos, é usado produto com polipropileno virgem. Quando queremos usar em estruturas que não têm, digamos, essa responsabilidade, que pode ser nas valetas das estradas, nos parques industriais, nos jardins, aí podemos utilizar um geotêxtil que tem uma resistência mecânica mais baixa, feito com polímero de poliéster reciclado, e aí tem a vantagem de ser ligeiramente mais barato do que o outro, tornando a obra mais barata. A matéria-prima chega à fábrica em fardos de 300 kg. À primeira vista, não parece, mas cada um destes blocos tem milhões de fibras de poliéster cortadas em filamentos individuais de 75 mm de comprimento. O poliéster é introduzido nas balanças abridoras, onde um tapete rolante vertical, equipado por vários espigões, desembaraça e começa a expandi-lo. O material é, em seguida, pesado e introduzido na quantidade certa para a fase seguinte. A carregadora é uma máquina de 7 metros de altura que alarga e distribui as fibras até as introduzir na carda. Nesta fase, as fibras passam por uma série de rolos com uma textura rugosa. À saída da máquina, o resultado é um véu que evoca já o aspecto de um tecido, mas que ainda não tem a estabilidade necessária que impeça o material de rasgar.
Para ultrapassar esse problema, a dobradeira sobrepõe várias camadas de véu com a espessura certa para ser trabalhada pelas agulhadoras. Um momento que será crítico na produção de geotêxtil. As agulhadoras, pelo princípio que têm a intenção de entrelaçar filamento a filamento, fibra a fibra, que é o que vai dar a resistência ao produto. É um processo também totalmente mecânico, que é feito por movimentação de umas agulhas especiais, com características especiais, e essas agulhas vão entrelaçar os filamentos ou as fibras umas nas outras para originar o maior número de pontos de contacto entre elas. Nesta fase, o produto está já muito próximo do geotêxtil final, mas passa ainda por uma calandra com uma temperatura regulada que literalmente passa o geotêxtil a ferro, dando-lhe uma maior estabilidade e reduzindo-lhe a espessura para facilitar o transporte. Enrolados 75 a 125 metros por rolo, o geotêxtil está pronto para seguir. Normalmente, numa autoestrada, depois da terraplanagem, em que está, digamos, a terra direita, é desenrolado os rolos de geotêxtil. Em cima desses rolos de geotêxtil é colocada a brita mais grossa. Em cima dessa brita mais grossa deverá levar outra aplicação de geotêxtil, para levar uma brita mais fina. E só depois levar o dito alcatrão. É na rua de Santa Catarina, na Baixa do Porto, que Artur e Fátima decidem tomar o pequeno almoço e vão ao Majestic. É um café histórico da cidade, muito admirado por turistas. Aqui, Artur opta pelo croissant e um saudável sumo de laranja. Já Fátima prefere despertar com um bom cimbalino e uma torrada. E este não é um café qualquer. Quase que podemos dizer que é uma bica com fibra. O café de que lhe falamos é torrado nesta unidade fabril em Campo Maior. O recente aumento da procura obrigou a marca a aumentar a produção. Mas com esta necessidade veio outro desafio. Era preciso aumentar a capacidade do armazém. A solução podia passar por construir um novo pavilhão, mas demoraria demasiado tempo e sairia mais caro. Por isso, optou-se por uma solução mais engenhosa e original: o reforço estrutural do edifício com laminados de fibra de carbono. Por um lado temos as fibras, que são o elemento preponderante do laminado, é o que lhe confere resistência e características mecânicas. Por outro lado temos a resina, que vai aglutinar todas as fibras e que vai permitir que elas funcionem como um todo, como um material único. E, portanto, são estes dois grandes componentes que formam o compósito e dão-lhe essas características de elevadíssima resistência e de elevadíssima durabilidade. A produção começa na cuba, uma sala com temperatura e atmosfera controladas. As bobinas de fibra de carbono em roving estão instaladas numa estrutura de suporte de onde saem os vários filamentos que darão origem aos laminados. Estes filamentos, cuja quantidade de emprego depende do tipo de laminado a produzir, são organizados horizontalmente e mergulhados num banho de resina. Em seguida, as fibras passam por um espremedor que remove o excesso de resina, preparando-as para entrar no molde, um momento mais delicado de todo o processo. Nesta fase estão reunidas as variáveis de temperatura, pressão e velocidade de pultrusão, com as condições ótimas para uma cura perfeita. Há uma resina base, que é o que vai conferir resistência à resina, e depois há uma série de reagentes que vão fazer com que aquela resina endureça a uma determinada temperatura, e está muito relacionado com a temperatura que temos dentro do molde e a velocidade de produção. Depois há aditivos que melhoram o comportamento do laminado dentro do molde para que não haja aderência, é uma espécie de uma cera, diria, interna. E ainda há um outro aditivo, um conjunto de aditivos que tentam melhorar ou melhoram bastante a molhagem da fibra pela resina. Todas estas variáveis são o segredo por trás das propriedades dos laminados produzidos por esta empresa. À saída do molde, deparamos-nos com um material com rigidez e aspecto completamente diferentes. O laminado está pronto e é encaminhado para um enrolador a uma velocidade de meio metro por minuto. Numa obra a reforçar como esta em Ponte de Lima,
foram identificadas áreas críticas a compensar pelo reforço estrutural. O laminado é cortado na dimensão certa e é simplesmente colado na estrutura com uma cola epóxi de alto desempenho. Não se pode colar uma resina, que é a resina que se usa para colar o laminado, numa superfície úmida, porque ela não adere, portanto tem que estar seca. Portanto, há aqui uma série de fatores que condicionam e que são diretrizes para a aplicação, para que haja sempre um sucesso. Depois de tratamento de superfície feito, é uma colagem muito simples, quer dizer, apenas temos que controlar a quantidade de resina que se coloca entre o laminado e o betão. E isso é também muito importante. A partir do momento que o laminado é colado à ponte, ele passa a assumir as tensões e as cargas da estrutura. A ponte levará 4.000 metros de laminado. Já os armazéns da Delta foram reforçados com 2.000 metros, o suficiente para duplicar a capacidade de carga do armazém. Tanto num como noutro caso, foram upgrades estruturais só possíveis graças a um compósito inteligente. O ato de abastecer o depósito do carro nunca despertou grande curiosidade a Artur. Embora perceba a origem fóssil do combustível, também nunca parou muito tempo para pensar no processo que este líquido leva, desde o local de extração até ao automóvel que conduz todos os dias. Mas aqui vale mesmo a pena alargarmos o plano até à costa norte-americana, onde as plataformas petrolíferas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre a extrair milhares de barris de crudo negro para dar resposta ao apetite insaciável da economia carbónica mundial. Estas estruturas construídas pelo homem são autênticas cidades flutuantes, fundeadas muitas vezes em zonas de grande instabilidade marítima. Graças a um sistema de cerca de 12 cabos de amarração, correntes e âncoras, a plataforma mantém-se no mesmo lugar sem grandes oscilações. O poliéster, por exemplo, não sofre de corrosão. O poliéster tem alguma elasticidade que permite alguma mobilidade à plataforma e absorver os esforços que ela está a fazer devido, por exemplo, a uma tempestade, mas principalmente devido ao peso, cerca de 7 ou 8 vezes mais leve que o aço. O poliéster permite ancorar as plataformas em águas mais profundas, por exemplo, em 1 km, 2 km de profundidade. Na Lankhorst, a matéria-prima é fibra de poliéster com acabamento marine finish. As bobines são instaladas numa esquinadeira e um conjunto de 30 a 40 fios são introduzidos num processo de torcedura que resulta na fiação. O passo seguinte é a torcedura de um cordão, onde são instaladas 50 fiações, que, devidamente entrelaçadas, darão origem ao cordão. Aqui, a torção ocorre com duas direções distintas, em S ou em Z. Para se fazer o subcabo, conjugam-se 8 bobines de corda numa entrançadeira. 4 delas têm corda torcida em S e as restantes em Z. Nesta máquina, as bobines entram numa dança sincronizada. O produto final é um subcabo de 55 mm de espessura e 1500 metros de comprimento. Estes tais cordões no sentido de torção e os outros 4 no outro sentido de torção vai fazer com que o subcabo seja equilibrado, ou seja, quando o cabo é aplicado uma tensão, o cabo não tem tendência para rodar sobre ele próprio, ou seja, ao esticar ele mantém-se perfeitamente alinhado. Isso é bastante importante para que depois os cabos todos em conjunto na plataforma não causem, digamos, movimentos estranhos na plataforma. Segue-se a entrançadeira final. 12 a 18 subcabos são unidos paralelamente e revestidos por uma capa entrançada que vai proteger a alma do cabo. No fundo, estamos diante de uma grande obra de engenharia, onde a união das fibras faz a força da amarração. Enquanto que o multifilamento que chega à fábrica aguenta cerca de 20 kg, um subcabo estaremos a falar em cerca de 100 toneladas, 200 toneladas, e o cabo final estaremos a falar em 1.000, 1.500 ou 2.000 toneladas. A última etapa é a finalização com o splice, a costura manual de uma alça, que será o ponto de ligação à plataforma petrolífera. A costura tem de ficar perfeita, caso contrário, o desempenho do cabo pode ficar comprometido e, em casos mais graves, pode mesmo romper. Em primeiro lugar, já estará a âncora no lugar e a corrente também já estará no lugar. Quando é a vez de colocar o cabo, essa alça costurada é colocada
no que nós chamamos um sapatilho, digamos que é uma alça, é um rolete onde o cabo passa à volta. Esse rolete depois tem um furo no meio onde é encaixado uma manilha. Essa manilha vai encaixar na corrente, então tudo isso depois vai ser lançado ao mar. Cada um destes cabos está desenhado para um alto desempenho. Esperam-se intervalos de 25 anos, embora as propriedades deste produto permitissem uma longevidade 10 vezes superior, ou seja, 250 anos. Neste caso, a bobina está devidamente terminada, pronta para ser expedida para uma qualquer plataforma petrolífera. O acabamento verde e vermelho não é uma escolha aleatória. Este tipo de cabo tem o nome de código Gama 98 e é uma homenagem simbólica aos 500 anos da chegada de Vasco da Gama à Índia. Esta ponte não deixa ninguém indiferente, e muito menos Fátima. Ela já perdeu a conta às vezes que a percorre a pé ou de metro para contemplar a incrível vista para o Douro. Depois de mais de 120 anos de funcionamento praticamente ininterrupto, por esta ponte passaram carroças, automóveis, motorizadas e autocarros. Quando foi decidido que o metropolitano chegaria à Gaia pelo tabuleiro superior, a ponte teve de passar por um processo de reforço e de reabilitação profundas. E do caderno de encargos fez parte uma categoria muito especial, a monitorização estrutural. Se eu instalar um sistema de monitorização numa ponte, numa estrutura, num túnel, eu tenho possibilidades de detectar atempadamente alguma anomalia, algum dano estrutural e acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. Isso pode permitir-me otimizar a manutenção. Neste caso, optou-se por instalar um sistema de sensores de fibra óptica, que ainda hoje passam despercebidos ao mais atento dos fotógrafos. Neste sistema é monitorizado o estado de tensão em diferentes pontos da infraestrutura, dados que permitem aos engenheiros civis avaliar o estado de saúde da ponte ao longo do tempo. Esta solução foi desenvolvida pela FiberSensing, uma empresa portuguesa que usa fibra óptica como a que leva a internet de banda larga às nossas casas para criar redes de sensores de Bragg. Os sensores de fibra óptica têm vindo a ganhar espaço em situações onde outros tipos de sensores eram utilizados anteriormente. E isso acontece, em última análise, quando os sensores de fibra óptica acabam por ser competitivos. Depois de um tratamento com hidrogênio líquido, a fibra óptica fica fotossensível. Em seguida, é removida uma porção do revestimento para que a fibra seja inserida na máquina de grating. A área exposta é então bombardeada por um raio laser responsável por criar o sensor. Na realidade, o laser inscreve uma microestrutura na fibra que altera as propriedades de refração da mesma. Depois deste passo, a luz que percorre a fibra chega ao sensor e irá refletir de volta uma determinada frequência do espectro visível. Esta fatia de luz que é retrorefletida tem uma relação muito bem definida com aquele padrão, com aquela microestrutura. Portanto, se eu agora alterar aquele padrão de alguma forma, eu provoco alteração naquele espectro que foi refletido. Se eu exagerar, eu posso dizer, estou a ter retroreflexão de vermelho. Agora, altero esse padrão, por exemplo, esticando a fibra ou aquecendo-a, e tenho uma alteração de vermelho para verde. E é a partir da análise das alterações da luz refletida que são extrapoladas variáveis como a temperatura ou a deformação. Em seguida, a área exposta da fibra tem de ser novamente revestida com uma camada protetora. Em alguns casos, pode ser até necessário instalar conectores nas extremidades, que servirão de interface entre a fibra e o hardware que processa os dados recolhidos. Essas pequenas variações que eu comentei são transformadas por construção, pela arquitetura das nossas unidades de medição, em variações de intensidade ou em variações de tempo. Isso é transformado em sinais elétricos, os sinais elétricos são digitalizados, a partir do momento em que temos os sinais elétricos digitalizados, trata-se apenas depois de os tratar por software. A tecnologia da FiberSensing é genuinamente portuguesa. Além do mercado nacional, é no resto do mundo que se tem destacado. Com projetos em andamento em mercados florescentes, como Angola e o Brasil,
Os sensores de Bragg, produzidos por esta empresa, já estão a monitorizar obras tão icónicas como a Ponte de Brooklyn, em Nova Iorque. De regresso às margens do Douro, Fátima convenceu o marido a experimentar algo novo. No Cais de Gaia, há um teleférico que permite uma vista privilegiada para o Porto. Mas nem tudo o que a vista alcança é bonito de se ver. Há edifícios deixados ao abandono, degradados com o passar dos anos. A proximidade do rio e do mar também não é uma ajuda. Além do clima particularmente chuvoso no inverno, toda esta malha urbana enfrenta o nevoeiro e os males da umidade que conduzem à degradação do betão e à corrosão do aço destes edifícios. A reabilitação é urgente e é preciso encontrar novas soluções de construção mais resistentes. Uma resposta possível pode estar nos laboratórios da Universidade do Minho. Aqui, o grande avanço é um compósito de fibras com características tais que fazem o aço corar de inveja. Desenvolvemos um varão que não sofre corrosão, uma vez que a base, a composição dos materiais, portanto, temos fibras, materiais poliméricos na parte da resina, portanto, que são insensíveis a esta ação dos coloretos ou da própria carbonatação. Além disso, o peso é um fator-chave. Enquanto o aço tem uma densidade de 7,9 gramas por centímetro cúbico, neste varão, os materiais como as resinas de poliéster têm 1,3 a 2,9 gramas por centímetro cúbico. Esta solução é produzida numa entrançadeira horizontal modificada. O primeiro passo é a instalação de várias bobines de fibra de carbono e de fibra de vidro. A conjugação das duas dará origem à alma do varão. As fibras são embebidas de uma resina especial. Ao mesmo tempo, 38 rolos de poliéster azul libertam filamentos que são entrançados à volta das fibras de vidro e de carbono já impregnados. Este procedimento é particularmente importante. Além de proteger a alma do varão, o revestimento de poliéster dá um acabamento rugoso que servirá mais tarde de interface com o betão. O varão é puxado para o interior de uma estufa, onde sofre o processo de cura. E no final, apresenta propriedades completamente distintas, com um nível de rigidez muito próxima do aço. Quando nós combinamos fibras com propriedades mecânicas superiores, como é o caso do carbono, com fibras de propriedades inferiores mecânicas, como é o caso do vidro ou de fibras naturais até, podemos criar aqui, desenhar o próprio comportamento do varão em função de necessidades. Mas as vantagens desta tecnologia não ficam por aqui. O carbono é uma fibra de alta condutividade elétrica e essas propriedades piezoresistivas podem fazer dele um sensor. Para testar essa teoria, coloca-se um pequeno varão numa máquina que faz uma experiência de flexão. As extremidades estão conectadas a um multímetro que avalia as variações de resistência, enquanto no ecrã de computador, um gráfico dá conta da tensão aplicada pela máquina. Podemos criar uma correlação direta entre, portanto, a variação da resistividade elétrica e a variação da deformação a que o varão está a ser sujeito. A viagem do nosso casal continua. Arthur e Fátima chegam ao derradeiro destino, a casa de todas as músicas. Esta obra, do arquiteto holandês Rem Koolhaas, conquistou já um estatuto de ícone da cidade do Porto. O bilhete está comprado. Nas áreas de acesso à sala Sugia, percebe-se o quão presente está o betão na estrutura do edifício. Ele está praticamente em todo o lado. Na realidade, o betão é a matéria-prima por excelência da construção civil. E a investigação está a torná-lo num material mais versátil e inteligente. É o caso do betão autocompactável enriquecido com fibras. Em laboratório, 3 inertes. A brita, meia areia e areia fina são colocados na betoneira. É acrescentado um filler calcário, depois o cimento e um superplastificante que aumenta a fluidez da mistura. Com estes componentes devidamente misturados, acrescenta-se o ingrediente-chave, as fibras metálicas de aço de 35 mm com pequenas deformações nas extremidades que vão servir mais tarde de pontos de ancoragem no betão. A fibra é misturada ao mesmo tempo que se integra estes constituintes na altura da amassadura. E é como se fosse um elemento mais esbelto, mais fino, mas, portanto,
de facto torna, é um reforço tridimensional, distribui-se tridimensionalmente, portanto por todo o material. Esta solução dispensa-nos uma das tarefas, em grande parte, que é a armação de ferro, que é uma das áreas em que se investe mais a nível de mão de obra, que é o chamado ferrageiro, que é a pessoa que opera a colocação, dobragem e aplicação de ferro. O facto de ser autocompactável também nos dispensa uma outra das tarefas, que é a vibração. Colocamos este betão autocompactável, que já tem introduzido na sua mistura as fibras, no local de betonagem, esperamos o tempo de cura e temos a solução realizada a nível de estrutura. Uma solução que chega a ser 30% mais económica do que numa construção tradicional. Neste momento já há projetos onde a aplicação é promissora, como este protótipo da Ponta Alumis, uma ponte pedonal assente em perfis de fibra de vidro. Este modelo, construído à escala de 1:2, está neste momento tensionado para se avaliar o desempenho da estrutura ao longo do tempo. Já nos estaleiros da construtora Casais, fomos conhecer outro protótipo, este de uma casa de fibra, construída à escala de 1:4, uma experiência que, se funcionar, será revolucionária. O betão reforçado com fibras deve ser aplicado em estruturas que tira partido deste reforço tridimensional. O caso que vimos das lajes, portanto, apoiadas em pilares, o que é que significa? É uma estrutura que está apoiada em muitos pontos, portanto, é o que nós dizemos em engenharia, é uma estrutura estaticamente indeterminada. Esse material, o betão autocompactável, tem uma aplicação excelente. Porquê? Porque podemos suprimir, eliminar praticamente toda, ou mesmo toda a armadura convencional, e tiramos benefício de ser possível executar a estrutura mais rapidamente, não ter os tais problemas de durabilidade, portanto, relacionados com a corrosão. Isto casa muito bem com as soluções de habitação social que nós estamos atualmente a empreender e a construir nos mercados em que a Casais opera fora de Portugal. Quer em todos esses cenários, prendem-se com esta ordem de grandeza de betões e soluções muito prototipadas, em que a nossa ideia é desenvolver depois uma cofragem chamada tipo túnel, que é uma espécie de uma caixa, um retângulo, que pode ser retirada e replicada, quer em altura, quer em desenvolvimento, e fabricar, no fundo, um lote deste género de habitações no espaço de 2 semanas. Neste momento, os protótipos estão a ser testados até ao limite das suas capacidades, o que vai permitir definir, no fim, as regras do projeto. E aí sim, talvez dentro de 3 anos, será possível replicar estas estruturas em qualquer parte do mundo. Graças ao emprego das fibras, este casal pôde testemunhar a resistência, a solidez e o engenho de materiais que nos rodeiam. Das estradas, passando por fábricas, pontes e até em longínquas plataformas petrolíferas, as fibras estão a reforçar estruturas e a garantir bons desempenhos num maior espaço de tempo. Melhor tarde de passeio seria difícil de encontrar para Fátima e Artur. O concerto ainda mal começou. Entretanto, a nossa viagem ao maravilhoso mundo das fibras fica hoje por aqui.